Muito boa tarde, Dr. Manuel Lemos. Obrigado por estar aqui presente no Hospital do Futuro TV. Qual é o papel das misericórdias no século XXI? O papel das misericórdias no século XXI é o mesmo, revisto e aumentado dos outros 5 séculos de existência. Quero eu dizer que o setor social e dentro do setor social as misericórdias reencontram neste primeiro quartel do século XXI, que é aquele que nós temos assim mais à frente, todas as razões de ser para continuarem a sua missão, não só no quadro de que tem sido a resposta tradicional, mas também nos novos desafios que as questões sociais e o desenvolvimento da sociedade portuguesa, e mais do que isso da própria Europa, estão a ter. O setor social e a economia social assumem hoje uma importância nova e diferente. Eu congratulo muito que no passado dia 19 de fevereiro o Parlamento Europeu tenha votado por unanimidade e aclamação uma resolução sobre a economia social e isso, se vir lá o conteúdo e o contexto dessa resolução, e se tiver um espelho com as misericórdias, pode ver que o que está lá previsto e o papel que a Europa espera do setor social é o que as misericórdias fazem aqui dentro. Há algumas áreas em que acha que as misericórdias podiam ter um papel mais ativo? Acho que sim, com certeza. Portugal tem um problema. Portugal tem muitas vezes os instrumentos e não os utiliza. Fica muitas vezes à espera que outros utilizem esses instrumentos para depois ir copiar uma coisa que já tinham antes. Respondendo à sua questão, em todas as áreas tradicionais, isto é, a área da cooperação, digamos aquilo que podíamos chamar de respostas sociais em sentido estrito, em toda a área da saúde, em toda a área da educação, mas também em áreas diferentes, têm muito a ver com o desenvolvimento, como o lazer e a qualidade de vida das pessoas, o lazer, que têm a ver depois com a economia própria, como sejam as energias alternativas, respostas desse tipo, em que as misericórdias podem e estão em condição de ter, de imediato, se aceitar bem essa presença na sociedade portuguesa. Isto é, se os decisores e a sociedade perceber que hoje, no século XXI, não há só 2 setores de produção, mas há 3. Isto é, não há a dicotomia público ou privado, mas o que há é um tercio gênios, que os anglo-saxónicos, por falta de termos, chamaram terceiro setor, mas que nós temos termo para ele e que se chama setor social. Como é que vê neste momento as parcerias entre a União das Misericórdias Portuguesas, o Estado e o setor privado? Com o setor privado nós não temos propriamente protocolos. Nós entendemos que o setor privado é um parceiro, que nós respeitamos e de vez em quando, sobretudo em algumas áreas da tecnologia, de elevada tecnologia, fazemos parcerias com o setor privado. São parcerias que, de uma maneira geral, correm muito bem. Muito bem. Em relação ao Estado, há um problema ideológico do Estado, é que o Estado português ainda não resolveu um problema, que é o problema do terceiro setor. Como é o terceiro setor? É para cooperar ou não é para cooperar? Ou é para cooperar às segundas, terças e segundas, quartas e sextas e não cooperar às terças, quintas e sábados? Ou há áreas de cooperação e áreas de não cooperação? O Estado português não resolveu esse problema. Não é um problema técnico, é um problema ideológico. É um problema que o Estado português tem que resolver. Não pode dizer a cooperação, lares, jardins de infância, isto é tudo com o setor social. A saúde, essa é toda connosco. E depois dizem, mas afinal, bem, a saúde é toda connosco, menos os cuidados continuados. As coisas não se cortam às fatias. Celebrou há pouco tempo um protocolo com a Caixa Geral de Depósitos e com a Visa Beira. Podia falar-nos um pouco desse protocolo? Esse é um primeiro protocolo. Repare, quando falei há bocado das parcerias, estava a falar nas parcerias puras e duras do core, não é? Bom, nós temos procurado desenvolver com a banca
algumas parcerias estratégicas que nos permitam, no âmbito da economia social, recorrer ao financiamento. Temos parcerias, já tínhamos parcerias com o BES, já tínhamos parcerias com o BANIF, e naturalmente que faria todo o sentido que desenvolvêssemos também parcerias com duas instituições que, pela sua natureza, têm muito a ver com o setor social. Desde logo o Montepio, é uma questão de família, estamos a trabalhar nisso, e também a Caixa Geral, porque a Caixa Geral e as Misericórdias são talvez as duas grandes instituições parapúblicas que existem em Portugal. A Caixa Geral entendeu, e nós aceitamos fazer isso, que uma vez que é participada, como sabe, ela é uma grande acionista, é a grande acionista da frente do Grupo Visabeira, que iniciarmos a nossa cooperação por essa via. Achamos que é um caminho interessante e vamos percorrer esse caminho, seguros de que mais cedo ou mais tarde alargaremos a outros setores que não tenham só a ver onde entra a Visabeira. Portanto, com certeza que estamos muito satisfeitos com a colaboração com a Visabeira, mas há outros atores no terreno e com certeza que o nosso caminho, isso ficou muito claro, quer por parte da Visabeira, que tenha consciência disso, quer por parte da própria Caixa com quem falamos sobre essa matéria. Uma das áreas onde estão a apostar é precisamente a dos deficientes profundos. Tem algum projeto nessa área para além da Casa de Fátima e de Viseu? A União das Misericórdias, há cerca de 20 anos, consciente disso e da deficiente proteção que os deficientes profundos tinham em Portugal, fez uma primeira unidade em Fátima. É o Centro João Paulo II. Depois, porque a nossa resposta foi de muita qualidade e porque, efetivamente, isso provocou uma corrida à nossa instituição e constituíram-se grandes listas de espera, nós fizemos uma segunda unidade em Viseu, numa propriedade chamada Santo Estevão, na Quinta de Santo Estevão, mesmo à entrada de Viseu, onde fizemos uma segunda unidade. Essas duas unidades têm cerca de 350 a 400 pessoas em lista de espera. Fazia todo o sentido que nós continuássemos esse percurso, a própria União, em nome das 400 misericórdias, em nome da solidariedade e do amor ao próximo. A circunstância de ter vindo à nossa posse da União uma herdade em Borba levou o Secretariado Nacional da União das Misericórdias, com o apoio das Misericórdias Portuguesas, a desenvolver esforços e a apresentar uma candidatura no quadro do POPH para fazermos a nossa terceira unidade em Borba. É aí que nós apresentamos a candidatura por estes dias. Portanto, com certeza que para o fazermos, conversamos com os responsáveis da administração pública e devo dizer que fomos acolhidos com grande entusiasmo, porque, digamos, a sul do João Paulo II não existe, ou melhor, existem umas coisas espertas, mas nem com o know-how, nem com a dimensão, nem com a massa crítica que tem o João Paulo II, e, portanto, estabelecermos uma unidade onde podem ir pessoas desta zona do país é uma resposta de interesse nacional e a União das Misericórdias, mais uma vez, ciente da sua missão, cá está a responder presente. Para terminar, que projetos é que a União das Misericórdias Portuguesas tem nos próximos tempos? O nosso desafio da União é ajudar as Misericórdias a preparar-se para responder a estes desafios. Nós estamos perante uma crise económica sem precedentes e que todos nós sabemos onde começou, mas ninguém sabe onde acaba, por mais projeções que existem. E isso traduz-se numa cidade muito frágil, como é a cidade portuguesa, em problemas acrescidos. E problemas de uma natureza, porque temos aqueles que recorrem a nós e aqueles que não conseguem sequer recorrer a nós, nem aos serviços públicos. O problema da acessibilidade em Portugal é um problema muito difícil. E se vir qualquer estatística da União Europeia, Portugal é sempre o país que está mais mal classificado em termos de acesso. Por isso, as misericórdias têm que ser capazes, neste momento, de responder aos que as demandam, colaborar com o Estado quando o Estado nos pede, mas também ir atrás daqueles que os portugueses conhecem bem pela expressão de pobreza envergonhada, que às vezes até têm medo de vir até nós e nós temos que ir até eles. Isso põe-nos problemas diferentes e problemas complexos, problemas novos. E o papel da União das Misericórdias é ajudar as misericórdias com segurança e sem padrões, porque o país é pequenino, mas é muito diverso. É encontrar, caso a caso, a melhor solução para cumprirmos a nossa missão.